Obrigada, Diego. Deus abençoe a todos vocês. Estamos muito contentes, ainda que o nosso coraçãozinho apertadinho por conta dessa saída do Will. É necessário, existem coisas que são necessárias. Nem tudo aquilo que a gente acha que é bom significa ser certo. E é com muita tristeza assim, no nosso coração que nós tomamos essa decisão, em relação a como que o Will deve conduzir os dias dele. Isso não tem a ver com nós, igreja, não tem a ver com os pastores. Isso tem a ver com a vida dele, com a saúde emocional dele, com a saúde espiritual. E eu tenho certeza que vai ser dias maravilhosos, Will. E a gente fica muito triste, Eu fico muito triste, mas eu acredito que isso faz parte do nosso crescimento. Para crescer, às vezes dói muito mesmo. E enquanto eu preparava essa mensagem para esse dia de hoje, Deus falava muito comigo sobre as dores com propósito, sobre as dores que a gente enfrenta, que é necessárias para que a gente possa crescer. E eu estou muito contente por a gente ter encontrado o Will com saúde, ter encontrado ele vivo, ter encontrado ele, por mais que esteja numa condição que a gente não gostaria, mas você está bem, Quantas pessoas que estão aqui hoje que voltou aí da quarentena do Covid? Levanta a mão assim. Uhul! Muitos dos nossos também estavam doentes, estavam ali em casa durante seus 14, 15 dias. E hoje, graças a Deus, estão aí curados para a honra e glória do Senhor. Mas foram dias difíceis. Fala aí, Jota. Foi fácil? E às vezes passar dias ruins, eles são importantes para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Tem um salmo que fala assim: que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E aí ele vem seguindo: e o Senhor nos tirou do cativeiro. E ele fala: e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor não sei o quê. Hoje, se fosse para escrevermos salmos, teríamos muitos motivos para agradecer ao Senhor e falar para Ele que a misericórdia dele dura para sempre. Pastor Mota diria: a Dani está bem. E nós responderíamos: a sua misericórdia dura para sempre. O Jota falaria: estou curado do Covid. Vamos, gente, me ajuda. A sua misericórdia dura para sempre. O Will está vivo. Temos muitos motivos para agradecer ao nosso Senhor. Aplauda o Senhor porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é um Senhor que é generoso. Senta um pouquinho. Ainda que a gente perceba e parece que as coisas não estão andando do jeito que a gente quer, mas, amor, pode baixar um pouquinho aqui. Tá muito alto aí? Se tiver, baixa também, amor. Parece que eu estou falando comigo mesmo. É só aqui? Melhorou. Oi? Não estou te ouvindo. Mas Deus é bom. E eu queria partilhar com vocês sobre um tema que às vezes parece até ser repetitivo. Não sei para vocês, mas para mim parece que eu estou repetindo quase sempre a mesma mensagem. Mas todas as vezes que eu vou ministrar, Deus fala muito comigo sobre isso. Sobre a nossa construção, sobre o processo de ser cristão, sobre a caminhada e como que Deus ele nos aprimora através dos nossos dias. É um assunto que parece às vezes ser repetitivo, mas se a gente começar a utilizar todas as ferramentas que a palavra de Deus revela para nós, de como ser bem-sucedido e como viver bem com as ferramentas, com tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós, a gente vai sofrer muito menos. E infelizmente a gente tem vivido dias de muitas pessoas que têm se perdido, na verdade desistido de viver o propósito, aberto mão dos sonhos que Deus tem para a vida delas. Eu conheço um monte. E chega nesse mês de dezembro, parece que triplica. Não sei o que acontece com as pessoas, não sei se é as festas, não sei se é o dinheiro, eu não consigo entender.
Mas muitos têm se perdido. E às vezes a gente olha para o lado, a gente não vê essa pessoa mais próxima a nós. E na verdade não é que ela não está mais na nossa igreja ou no nosso convívio. Na verdade ela está se afundando, se distanciando da presença de Deus. E a Bíblia nos ensina que tais pessoas são pessoas que talvez ela não teve a paciência de esperar a construção que Deus tinha para a vida dela. O processo de crescimento que Deus tem para mim e para você. A nossa vida como servo de Deus, ela é um ciclo. Tanto que a Bíblia se refere a nós, a nossa história, a toda a trajetória do filho, quando encontra Jesus, quando aceitamos e confessamos a Ele, ela trata como se fosse um processo, um esquema que é contínuo. Não é um evento onde a gente vai lá, eu aceito Jesus, pronto, já sou um cristão e agora já estou salvo. A Bíblia fala para nos tornarmos cristãos, precisamos caminhar e seguir até o fim. É uma vida inteira. Não é um dia só que eu venho aqui à igreja, que eu participo do louvor, que eu ouço a palavra de Deus que me preenche, porque nos preenche. É muito bom sentir a presença de Deus. É maravilhoso quando o pessoal louva a Deus aqui, você sente o Espírito Santo te consolar, falar contigo. É coisa linda. Mas só isso não me faz uma cristã. Só isso não me faz ser aquela serva que a palavra de Deus nos direciona. E para que a gente compreenda isso, nós precisamos urgentemente colocar na nossa mente que é um processo contínuo. É uma caminhada que para muitos é bem longa, para outros dura pouco, né? No Brasil a estimativa é quantos anos? 80? 90 anos de vida? Menos. Mas a Bíblia fala que é até o final dos nossos dias. E hoje temos vivido dias de um inchaço de pessoas que dizem ser cristão, ser servo de Deus, mas que ele não permanece. Ele começa e parece que é muito bom sentir, ouvir, se alegrar, estar no meio de um povo que não precisa de um goró. Alguns, que tem outros aí que estão até se embriagando, enchendo a cara, e depois vem para a igreja e sai por aí, põe a mão nas pessoas e falando, não, mas é isso mesmo. E se a gente não entender o processo de construção ao qual a Bíblia nos ensina, o processo ao qual a palavra de Deus nos ensina que precisamos entrar nele, que para sermos como Deus espera que sejamos, temos que ter a imagem de Jesus, não somente como o Salvador que veio nos curar, nos salvar e nos levar, mas como exemplo vivo daquele que veio e que Deus fala assim, ó, esse sacrifício eu aceitei, foi agradável a mim. Agora vocês precisam ser os pós ele, os cristãos, os pós-Cristo. É os que seguem o caminho de Jesus, é os que andam segundo Jesus, é os que já não têm mais as amarras das maldições, mas que a todo momento reflete a glória de Deus. Se não parecermos com Jesus, é loucura dizer que somos cristãos. Se não andarmos como ele anda, ou como ele falava, ou como a Bíblia nos ensina, é doideira. E vamos sempre viver o alto e baixo. Ora estamos bem, ora estamos mal. Ora vem a luta, ora eu estou no chão. Ora eu estou de pé, ora eu estou caído. E isso não há mente que aguenta, não há corpo que aguenta. Não adianta dizer, que tem que ser sempre, não é espiritual. Não, existe coisas que nós estamos ainda num corpo físico. Quando eu passo por vários movimentos de hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, agora eu estou, depois eu não estou, hoje dá certo, amanhã não dá. Não existe, é uma frustração absurda. Por isso o índice de pessoas doentes, depressivos, frustrados, chateados, amargurados, gente ficando doida, que ninguém aguenta. Ora eu estou bem, ora daqui a pouco não, isso aqui já não me faz mais bem, eu preciso seguir outra coisa. Ora eu estou 100% servo de Deus, cristão, reteté para tudo quanto é lado. Daqui a pouco não consigo nem estar bem comigo mesmo. E a palavra nos ensina que o Senhor
Ele está nos preparando. Nos preparando. É um preparo. É um preparo que é diário. Todos os dias precisamos estar preparados. Tem vários textos na Bíblia, eu fiquei até confusa, porque tem muitos textos na Bíblia que falam acerca dessa construção, que fala desse aprimoramento diário que o Senhor tem para cada um de nós. Eu fiquei até com dúvida de qual que eu ia usar, porque tem um monte. Paulo exorta sobre isso, Pedro fala sobre isso, João ensina sobre isso, que somos pessoas que até o fim dos nossos dias o Senhor vai concluir a boa obra dele em nós. Mas o fato de ainda não estarmos aprimorados a ponto de ser aquele varão ou aquela estatura própria do homem segundo a vontade de Deus, não significa e nem nos dá direito de desistir, de abrirmos mão dos sonhos que Deus tem para nós. Eu quero partilhar com vocês em Colossenses 3. Ai, até molhei. Versículo 10. Ó, estamos em construção. Aí embaixo está assim: Espírito Santo trabalhando. Mas eu fiquei até com dúvida de colocar isso, porque o Espírito Santo só trabalha em quem permite. Não tem como eu colocar que eu estou em construção e o Espírito Santo está trabalhando em mim, se talvez a gente não deixe. E eu quero muito conversar sobre tudo isso hoje. E através dessa palavra eu tenho certeza que Deus ele vai nos edificar e vai nos fortalecer cada vez mais, para que a gente consiga dizer não para aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Vai conseguir pôr? Senão eu leio na minha. Colossenses 3:10. Fala assim, ó. Eita, tradução que eu não leio. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoas livres, mas sim Cristo. Circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em quem? Isso mesmo. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos, de um novo coração, pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Somente até aqui, que eu vou falar bastante desse texto. É um texto onde o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre alguns deveres, sobre algumas obrigações, sobre alguns princípios de como seguir como servo de Deus. E eu quero orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Foi? Pedir para que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Ai meu Deus, quase que eu caio. Nos conduza nessa mensagem e para que a gente para que nós possamos ser alcançados pela vontade de Deus. Amém? Curva a tua cabeça um pouquinho. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra.
Pai, no nome de Jesus, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, meu Deus, por mais essa noite, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos permitido viver. Pai, é tão bom ouvir a Tua voz, é tão bom sentir a Tua presença, é tão bom, Senhor, estar com os nossos irmãos em comunhão, em alegria e saber que o Senhor também está aqui. Eu te exalto, Deus, por todas as coisas que a gente já presenciou aqui hoje, por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu. E agora eu te peço, Espírito Santo, prepara os nossos corações para que a gente venha entender o que o Senhor deseja nos ensinar, o que o Senhor deseja nos consolar, o que o Senhor deseja nos exortar nessa noite. Pai, a Tua palavra nos diz que a Tua palavra é aquela que separa o corpo da alma, do espírito. Ela é como uma espada que penetra, Deus, e que sara, que cura, que liberta. Não é a minha voz, não é o meu entendimento, não é a minha vontade, mas sim a Tua. E eu creio na Tua soberania, eu creio no Teu poder, eu creio na legalidade que a Tua palavra nos diz, que aonde estamos reunidos em comunhão em Teu nome, o Senhor se faz presente. E eu te peço, visita cada coração que aqui está, quebra toda barreira, toda mente cansada, toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos, Deus, aprender e entender, Pai, a Tua vontade e o Teu querer, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Aqui nessa palavra, Paulo, ele vem nos ensinando. Eu vou descer um pouquinho, tá? Depois eu subo de novo, amor. Ixi, vai estragar aqui, né? Aqui Paulo vai ensinar para nós alguns princípios e algumas verdades que a Bíblia fala para nós, que sem as quais é impossível que a gente viva e permita que Cristo viva em nós. A palavra diz para nós que somos templo do Senhor, somos santuários que estamos em construção, aonde o Espírito Santo deseja habitar em nós, aonde Deus fala que através da nossa fé, através da nossa vontade, através do nosso esforço, a gente vai se revestir. Paulo fala assim: se revistam desse novo homem, se vistam dessa nova pessoa em Cristo Jesus, para que você possa viver o que Deus espera. É necessário que, a partir do momento que a gente nasce de novo, como nascemos de novo na fé? Ai, gente, fala comigo. Um monte de gente, né? Oh, todo mundo fica quietinho. Eu não sou o Reco não, vou corrigir não. Se eu errar, errei. Pronto, começou. Não vou nem contar o bafo pra vocês do machismo, tá? Porque vocês perceberam o quanto de mulher que tá vindo no altar esses últimos dias? O Reco tá demais, pastor Moto, você precisa voltar. Mas ele falou que as mulheres são lindas dessa igreja e que vai nos honrar muito. Então, mulheres de Deus, estejam preparadas, né? Chegar no culto, o pastor vai dar um cutucão e você abre o culto hoje. Em nome de Jesus, você não diga não, né, pastora Sanara? Nunca, viu, Carol? Nunca. Mulher de Deus, se você for chamada para abrir o culto, para ofertar, para orar pelas ofertas, ministrar a oferta, você esteja preparado, viu? Porque o pastor quer nos honrar, né, amor? E a Bíblia fala para nós que o processo de santificação, o processo de crescimento, o processo de se revestir e se tornar esse novo homem na imagem de Cristo Jesus, ele leva uma vida inteira, como eu falei, uma vida inteira. E Paulo aqui nesse texto, ele vai exortando e falando: é impossível com as atitudes antigas vocês dizer que Cristo habita em vocês. É impossível, preso nas paixões, nos vícios, nas bebedices, nas mentiras, dizer que Cristo, Ele está 100% em vocês. Se desejam viver em Cristo Jesus, precisa usar a imagem dEle e seguir o que Ele é. Porque é possível. O sacrifício de Jesus na cruz nos comprovou e nos provou o amor de Deus para conosco, a fidelidade dEle em nos querer pertinho dEle. Mas Ele também comprovou que é possível ser santo, não como Deus ou como Jesus, mas ser separado para Deus, ter uma vida em retidão,
e assim usufruir das coisas boas do Senhor. E infelizmente no decorrer da história, decorrer da vida, decorrer de tudo, parece que andar com Jesus, ou ser como Jesus, é algo feio, algo cafona, algo que se eu for parecer com Jesus, eu tenho que abrir mão de tudo que é bom. Aonde a Bíblia ensina para nós que a única coisa que Ele pede de nós é: não peque, não faça aquilo que é contrário à vontade de Deus. As demais coisas você pode fazer tudo. E houve uma inversão de situação, que parece que estar vivendo a vontade de Deus é algo pesado, é algo triste, é algo que nos aprisiona, onde a Bíblia fala que isso nos traz liberdade, isso nos traz clareza de pensamento, isso nos traz força em Deus, porque é Ele que nos fortalece a estarmos aqui. Jesus, antes da partida, antes da crucificação e antes dele ressuscitar e voltar para Deus, Ele recomendou aos discípulos, e Ele falou: vocês vão ficar aí, e não vai ser fácil, não será fácil para vocês estar aqui, porque vocês vão ser machucados, vocês vão passar por gente ruim, vai judiar de vocês, muitos não vão crer em vocês, muitos vão zombar, porém vocês não vão passar sozinhos. Põe aí para mim, João 16, acho que é o 7, quando Jesus fala sobre isso. E ali Jesus, ele exortando e falando para os discípulos, dando as últimas recomendações, ele fala sobre como deveria ser a conduta de cada um de nós, como a gente deveria se portar, como deveria ser o nosso andar, o nosso falar. E às vezes quando é falado do altar, todavia, acho que, vamos lá, foi, mas gente, a pilha não carregou. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Aqui nessa Bíblia ela fala, vamos lá: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Somente daqui. Aqui Jesus... Vou descer de novo. Tá falando do advogado, e eu tô fazendo, ainda bem que eu tô sem pulseira. Minha pulseira dos 4 mil passos. Já tinha dado os passos tudo. Aqui, Jesus, ele tá falando... Essa tradução, ela fala advogado, mas na minha fala o conselheiro, o amigo, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala de ser moldado ou de ser transformado, parece que estão tirando tudo que é nosso, e na verdade não. Jesus, ele nunca falou, e Deus nunca desejou que a gente, por estar com Ele, que a gente sofresse. Pelo contrário, Ele fala assim: olha, é necessário que eu vá, mas ficará outro que é equivalente a mim. E eu posso falar equivalente sim, porque o Espírito Santo de Deus é Deus, e Ele está no meio de nós para nos orientar, para estar conosco, para que nesse processo de crescimento, para que nessa etapa ao qual a gente vive, constantemente sendo aperfeiçoado em Deus, Ele nos ensina.
É Ele quem nos conforta. Olha o nome, na minha Bíblia, né? Essa aqui é totalmente doida. Gente, de verdade, essa King James atualizada tem que rever. Porque quando Deus deixou o conselheiro, a palavra conselheiro, não precisa nem ser tão, né, dos portugueses da vida aí, mas é aquele que nos aconselha, é o que fala com a gente. Quem aqui tem um amigo conselheiro? Ou uma amiga conselheira? Vixe que vocês estão carentes de amiga, hein? Eu tenho. Nos momentos difíceis, na hora que eu não tenho como tomar decisão. Diego sempre ensina para nós que é importante a gente ouvir conselhos. E Deus deixou o Espírito Santo para nos aconselhar. Temos um advogado? Sim. João fala. E ele é fiel para advogar as nossas causas. Um advogado que é justo. Mas nesse caso aqui, o Espírito Santo é o conselheiro. É o que está conosco. É aquele que é o mediador ali, sabe? Quando você está, eu vou meter o louco agora. Aí ele fala, para com isso, não faça isso. As mulheradas quando vai fazer as comprinhas que não precisa, ele fala, não compra. Aí você fala, eu quero, eu mereço. Ele fala, não faça, a fatura vai chegar. E dentre outras crises que a gente passa também, que são mais fácil de lidar, né, pastora? O salão. Mas o Senhor em momento nenhum que nos deixar sozinhos. Ele deixou alguém para estar conosco. E nesse processo de crescimento a gente precisa entender que fase da vida que a gente está. Quando a Bíblia fala do nascer de novo, do nascer do Espírito, do ser desenvolvido em Deus, é um processo. Ninguém passa a vida inteira nascendo. É ou não é? Quem já teve filho? Tem umas que passam um processo de parir ali, né? De dar à luz demorado, outras não. Mas ninguém demora uma vida inteira nascendo ou parindo, ou uma vida inteira com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. A gente tem que crescer. E quando a Bíblia relaciona o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ela coloca ali uma alegoria, ela coloca algo bem semelhante à nossa vida mesmo, o desenvolvimento humano. A fecundação, o nascimento, o crescimento, a adolescência, a velhice, a maturidade. Ela relaciona tudo exatamente igual ao processo de crescimento, ao desenvolvimento humano. Na psicologia a gente tem um livro que é do desenvolvimento humano, que eles chamam como se fosse a Bíblia da psicologia. Segue o curso praticamente inteiro. Ele fala desde a fecundação até a morte. Porque é importante entender cada fase da vida do ser humano para que você avalie os problemas que ele tem em cada etapa da vida. E a Bíblia também ensina para nós que a nossa vida espiritual, ela tem um tempo, ela tem fases. Ela passa por processo e dentro de cada processo tem as suas etapas. Dentro do processo de nascer de novo, a gente tem as etapas de a dúvida, será que é isso mesmo? Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou aprendendo. São etapas, mas elas passam. Dentro do processo de crescer, que eu já até brinco aqui, eu falo, dói pra caramba, mas ele também passa. Ninguém é adolescente a vida toda, é ou não é? Eu, graças a Deus, porque eu era, meu Deus, sabia nem quem eu era. Um dia eu era uma coisa, outro dia era outra, outro dia. E ai de quem que se intrometesse comigo, porque eu falava, você não sabe dos meus problemas? Eu chorava, absurdo, porque eu sofria com as crises da adolescência, as crises da identidade, das crises do quem eu sou, para onde eu vou. Mas ela não é eterna, não. Tem que avançar. Precisamos avançar, precisamos conhecer em que etapa da construção das nossas vidas a gente está passando, para a gente identificar e a gente avançar. Porque Deus não espera que a gente esteja estacionado uma vida inteira, numa única etapa da vida. Essas etapas elas precisam pular, elas precisam avançar. Se hoje é neném na fé, chega uma hora que precisa também crescer e se tornar uma criança que já come sozinha, a ponto de ser uma adolescente que estou na rebeldia, eu quero ser tudo. Mas também chega a hora que precisa ser um adulto. E agora precisa também cuidar dos pequenos que estão chegando, dos novos que estão chegando aqui, amar todos
todos que estão ao nosso redor, porque agora somos mais maduros. E Jesus falou: ei, esse processo vai doer? Sim, mas vocês não estarão sozinhos, estarão com aquele que vai falar para vocês, o conselheiro, o amigo, aquele que vai convencer o mundo da justiça, porque eles não creem. E a gente precisa avançar nos processos que a gente tem vivido. Se desejamos ter uma intimidade com Deus, o primeiro passo de todos é nos conhecer, e a partir desse conhecimento entender que só através do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Cristo, que a gente vai sim viver a vontade de Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, não é pelo nosso jeito. Se fosse com a nossa força, seria impossível a gente viver, seria impossível a gente passar tudo o que a Bíblia diz que devemos passar, para estarmos no ponto exatamente igual ao que Jesus, igual ao que Deus espera de cada um de nós, ser a pessoa semelhante a Cristo Jesus. Sozinhos a gente nunca faria isso, nunca. Porém, o que eu tenho observado ultimamente é pessoas que são autônomas. Elas são cristãs, elas estão com Jesus, mas nem ao menos buscam ser parecido com Ele, ou buscam viver a sua vontade, ou ao menos tem esse conselheiro como amigo, ou ao menos cultiva essa amizade. É impossível cultivarmos uma amizade com alguém se não tivermos intimidade com ela, se eu não pelo menos procurar estarmos próximos a Ele. Não tem como sozinhos a gente dar conta de viver tudo que a Bíblia nos ensina e sermos fiéis até a morte. E por isso talvez hoje a gente tenha vivido essa oscilação de altos e baixos, de hora eu estou bem, hora eu estou mal, porque talvez está vivendo com o Espírito Santo só por momentos. Tem conhecido o Espírito Santo apenas enquanto está em algum lugar, enquanto vem à igreja, enquanto está num culto no lar, ou enquanto o louvor toca. Mas a hora que desliga o rádio, a hora que o culto acaba, a hora que volta para casa, se encerra totalmente o vínculo com Deus. E ali então eu vivo do meu jeito, faço do meu jeito, e aí é onde vem os problemas, cada vez mais agravados. Porque quanto mais a gente não praticar aquilo que Deus tem para nós, dizemos que conhecemos, dizemos que estamos com Ele, mas não praticamos, isso dá legalidade para que o diabo ele venha com fúria total. E não é espiritualizando uma situação, é real. Jesus ele fala que ele compara tais pessoas ou tais mentes com uma casa que é limpa, né? O dono está lá, ele limpa, cuida, e no momento ao qual eu não pratico, eu não faço o que ele quer, a Bíblia fala que esse dono sai, e aí volta o demônio que habitava ali, ou o mal que habitava ali, e ela fala que ele não vem mais sozinho, mas agora ele vem com mais 7 junto com ele, e o estado original daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Isso é maldição, isso é malignidade, que se a gente não posicionar e não fizer a vontade de Deus, é impossível de usufruir, é impossível. Ai, mas agora eu vou ter que ficar na presença de Deus porque eu tenho medo. Não, e nem é isso que Ele deseja. Deus não espera que a gente esteja com Ele por medo, ou por insegurança, ou por troca. Ele deseja que a gente esteja com Ele porque nós o amamos e entendemos quem Ele é, entendemos a caminhada, entendemos o que Ele deseja de nós no decorrer da vida. É uma vida inteira. Quando a gente fala aceitei Jesus na minha vida, entreguei minha vida para Jesus, a vida não dura um dia, a vida não dura uma semana, é uma vida, é enquanto estivermos aqui, que a gente seja fiel ao que Ele deseja, fiel ao Senhor que nos convidou e nos chamou. Parece que é difícil, mas não é. Não é. Quando temos esse amigo, esse conselheiro ao nosso lado, nos orientando, é muito bom. Os dias difíceis, ele passa, e passa rápido, porque Ele sempre vai estar ali nos confortando, nos ajudando, falando conosco. Ele vai estar junto com a gente, nos ensinando, nos orientando. Não precisa as pessoas ficar nos apontando, mas Ele vai falar para nós. Mas como Ele vai falar se a gente não cultivar?
Como Ele vai falar se a gente não se sujeitar? Como ter essa intimidade, como ter essa amizade, se não é regada, se não é cultivada? Não é triste às vezes a gente ter um amigo que ele só quer que a gente faça, só quer que faz, marido também, né, amor? Amigo, namorado. Não é triste? É muito chato, é muito triste um relacionamento que só vai e não volta. E às vezes a gente se pega dessa forma, pedindo para Deus, clamando para Ele, falando com Ele: vai, Deus me faz, Deus faz isso por mim, Deus cuida de mim, Deus me livra, Deus... Mas e a volta? E a nossa parte? E a gratidão? Como que fica? É a mesma coisa. Se eu tenho um amigo, eu preciso zelar dessa amizade, eu preciso cuidar dessa amizade, eu preciso pelo menos ser grato e fazer algo equivalente, porque seria impossível fazer o que Ele faz por nós, a gente fazer por Ele. Impossível. Seria impossível fazer algo que chegue a ser igual ao que Deus já fez por nós. Mas Ele nem pede isso para nós, Ele só fala para nós: seja obediente, siga cada etapa da tua vida respeitando os seus limites, mas siga, não pare, não pare. Jesus, Ele falou: vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E hoje em dia a gente vê pessoas que no primeiro estágio do cansaço, ela desiste, ela abre mão de um amor que foi dado para nós gratuitamente. Em vez de sentar e descansar e admitir e falar: eu estou cansado, eu preciso de ajuda, não, desiste, abre mão, como se fosse um amor que a gente pudesse descartar, como se fosse algo tão pequeno que a gente joga no lixo. Se está cansado, você descansa. Se não está aguentando, procure ajuda. Para isso que estamos aqui. Somos a igreja do Senhor, porque a Bíblia fala que contra nós, igreja, as portas do inferno não prevalecerá. Contra nós, unidos, o poder de Deus, ele é manifesto, e não há poder maligno que possa nos derrotar. Contra nós, igreja do Senhor, a política, o dinheiro, nada pode comprar, nos corromper, quando estamos vivendo a vontade de Deus. Mas quantos de nós nem temos admitido as nossas fraquezas? A Bíblia diz assim, que o errado é pecar, óbvio. O pecado me separa de Deus, o pecado me afasta dele. Não é que eu peco e ele tapa os olhos e a graça me cura disso. Não é porque eu peco e o Espírito Santo é bonzinho. Não, a Bíblia fala: pecou, está distante de Deus, Deus vai se afastar de você, porque Ele não compactua com o pecado. O Espírito Santo não anda, não habita em templo sujo. Mas lá em 1 João fala assim: se pecar, tem um advogado que é justo, que é fiel, para perdoar, para intervir nas nossas brigas, nas nossas confusões aí, para Ele falar com Deus e nos advogar. Mas não devemos usar desse perdão, ou desse recurso que a palavra nos ensina, dessa coisa boa que Deus deu para nós, para colocar como muleta, ou colocar como reforço, de que eu sou salvo, de que a graça, ela é tão graça que eu posso fazer o que eu quiser, e de repente eu mudo. Não podemos usar isso para ter como motivos para a gente errar. E a Bíblia, ela é tão boa, e a palavra de Deus, ela é tão eficiente, tão generosa, que ela não intitula os pecados. Ela não intitula, ela não enumera, né? Não coloca o pecado grande, o pecado pequeno, o pecado médio, o pecado que pesa mais, o pecado... O Diego postou uma foto esses dias aí que eu achei até legal, ele falando sobre o pecado, né? Se você acha que você peca pouco... eu não lembro, que eu sou horrível. Mas é algo assim: se você acha que já está bom, que seus pecados já são tipo, nada a ver, então olha para Jesus. Começa a fazer esse pecadinho seu e olha para Jesus. Jesus faria isso? Jesus
faz essas coisas. E a gente vai ver o quanto que temos que melhorar, o quanto que ainda esses pecadinhos que parece que é tão pequenininho nos distancia de Deus. Temos vivido dias de pessoas que acham que tipo, falar uma mentira já não é, ver uma pornografia, falar mal dos outros é pecado, gente. A Bíblia condena. Não é porque talvez a gente não está vendo, ou todo mundo está evidenciando o teu erro, ou o meu erro, que ele não é pecado. Ele é pecado sim. E a Bíblia diz que isso te distancia do Senhor e faz com que o diabo ele tenha ferramentas e força para te aprisionar, a ponto de chegar uma hora que você vai estacionar no teu desenvolvimento como servo de Deus e como filho de Deus. E é muito triste quando a gente vê às vezes pessoas empacadas na sua vida de cristão, simplesmente porque está se negando a crescer, se negando a viver o que Deus espera, se negando a simplesmente abrir mão de uma mentira, se negando a abrir mão de uns beijinhos na boca ilícito. Beijar na boca é pecado? Não, só quando ele é ilícito. Quando Deus não habita, quando você não tem propósito de ficar beijando na boca de um e de outro, quando você fica paquerando mulher e você sendo casado, é pecado sim. E às vezes a gente olha para isso tipo com coração, mas isso meu coração não me acusa. Eu já ouvi isso tantas vezes. Mas isso meu coração não me acusa. Deus não pesa sobre isso. A desobediência aos pais, as esposas que não se sujeitam aos seus maridos. Nossa, pastora, a mulher tem que se sujeitar ao marido. Se você casou, minha filha, a Bíblia diz que a gente tem que andar em concordância. E é duras palavras para nós casadas. Mas é muito bom quando a gente aprende. Amor, você vigia. É muito bom quando a gente aprende não a se sujeitar porque a Bíblia ordena, mas porque a Bíblia fala assim: se você não andar junto com Ele, vocês nunca vão chegar em lugar nenhum. A concordância que a Bíblia ensina não é para a gente mulher se sentir inferior, mas ela ensina para a gente poder ser bem sucedida mais rápido. Pode uma casa dividida prosperar? Como que vai andar um homem e uma mulher com filhos, com a família, cada um para um lado? O marido fala A, a mulher fala B, C, D, ou o contrário, que também tem isso. Os homens não é santo não. Não, nem um pouquinho. Bom, sai daí que o Gabriel está aí hoje, pode sair. Mas quando a gente entende o princípio da obediência e a gente compreende que Deus colocou essas coisas para nós, é para a gente viver bem, é para a gente usufruir das coisas boas. Quando ele fala assim, não peque, porque o pecado, o salário do pecado é a morte do corpo, sim, mas também a morte espiritual. É muito triste estar aqui e não ouvir Deus falar com a gente, não ter esperança em Deus, não saber de nada. Eu li um texto de um homem esses dias que eu fico com tanta dó dele, que ele falava assim que quando a gente ora é uma grande loucura, porque são pessoas de joelho ou pessoas clamando, falando sozinha. Eu falei, como é pequeno, né, a pessoa que não tem conhecimento. Como é pequenininho a pessoa que ela não usufrui, ela fala de assuntos que ela não sabe. Porque quantas vezes, gente, eu orei e Deus está lá comigo. Quantas vezes alguém orou por mim e Deus me respondeu no lugar que eu estava. Quantas vezes eu senti a presença de Deus, eu senti Deus falar comigo. E quantas vezes esse conselheiro, esse amigo, o Espírito Santo, o amado, me consolou e foi meu amigo e é meu amigo. E são mentiras que o mundo tem pregado e colocado para nós como verdade, e um monte dos nossos bate palma e fala, isso é loucura mesmo. Passei anos da minha vida na igreja. E eu falo, tu é doido, porque eu tô bright, eu tô de boa, meu filho, graças a Deus. Deus fala bem muito comigo, e Deus tem falado muito com muita gente aqui da igreja, em oração, em sonhos.
Isso não é loucura, isso é comunhão, isso é princípio. Você obedece, Deus ele faz. Não há um porquê Deus não cuidar de nós. E a palavra dele diz para nós: se andarmos em retidão, andarmos em obediência, respeitar as etapas da vida que a gente tem que viver, precisa crescer, precisa avançar. Ai, precisa você crescer correndo? Não, tem uns que quer correr, né? Tá com um aninho de vida e já quer plantar bananeira. Mas não pode, vai crescer devagar. Porque existe uma diferença muito grande também em crescer e amadurecer. Quantos velhos que a gente conhece, que eu conheço, vou pôr vocês no bolo não, vou pegar só aqui, tá? Quantos velhos que eu conheço, que é velho de idade, mas aqui dentro é um nenenzinho. Você troca umas conversas com ele, nada faz sentido. Esse da oração mesmo é uma criança, que ele não amadureceu. Porque existe diferença em a gente crescer na idade, em crescer de tamanho e amadurecer aqui dentro. E a Bíblia nos ensina que esse processo de amadurecimento é necessário para cada um de nós. Em Filipenses fala assim, que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Põe aí, gente, Filipenses 3, não, 1, 3, 1, 6. Espera aí, deixa eu achar aqui. É o 1. Mas eu anotei tanta coisa. 1, 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo afirmando esse processo de crescimento, de maturidade. Ele tem certeza, ele tinha certeza, e eu também tenho certeza, que esse processo, ele tem começo, e o fim dele é na glória. É quando encontrarmos com Jesus. Mas e quando a gente estaciona no meio do processo? E quando a gente para no meio do caminho e simplesmente não quero mais viver, eu não quero mais fazer? Como que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir e seguir? Muitos têm usado esse versículo, esse texto para falar sobre, vou continuar, porque a hora que Deus quiser, Ele continua, porque Ele é fiel para concluir a boa obra em mim. Ei, a boa obra, se você não quiser e você não aceitar, não tem como Deus fazer. É necessário que a gente aceite. É necessário que a gente queira viver isso daí. Não tem como alguém que quer exercer o que Deus fala para nós acerca do poder que já foi ganhado, já foi dado para nós, se nós não desejarmos viver esse poder aqui, se nós não desejarmos usufruir das coisas boas que o Senhor tem para nós. Não se contente em viver só em eventos, em viver só em pequenos tempinhos com Deus. Não se contente em viver de pouquinho. Deus espera que a gente seja completo com Ele. Deus espera que sejamos um em Cristo Jesus. Deus espera que a gente seja como Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é somente a minha vontade, mas é a vontade do Pai que agora está em mim. Isso Jesus falou. Deseja viver a vontade de Deus? Jesus fala, né? Então ame os seus irmãos, viva em conformidade, e a gente vai crescer e viver o que Deus espera de nós. Amém? Vocês estão com a carinha de triste. Isso não é para ficar triste, gente, é para a gente se alegrar. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. É impossível do mundo ver os milagres que Deus quer executar através das nossas vidas se a gente continuar só vivendo como pequenos, como crianças, se a gente não evoluir naquilo que Deus tem para cada um de nós. E dentro dessa caminhada, desse desenvolvimento, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. A Bíblia nos dá garantias. Eu vou descer de novo, Laís. Garantias para nós das coisas boas que o fiel também recebe. Além do amigão top, a gente tem consolo, a gente tem abrigo, a gente vive milagres. A gente pode ser porta-voz do Senhor, porque a Bíblia diz que somos embaixador de Jesus aqui na terra. E às vezes estamos tão focados, que eu preciso abrir mão disso, que a gente não aproveita o momento que a gente está vivendo.
Quantas pessoas chateadas estão vivendo na presença de Deus? Porque se cobram, e às vezes esquecem de ver o que Deus já está dando, as coisas boas que Deus já tem nos permitido viver. Aproveita o caminho, aproveita o percurso. Ah, mas nesse percurso eu estou sofrendo muito, porque eu estou só perdendo. Você não está perdendo, não. Não está perdendo. Deus só está tirando aquilo que não vai te fazer falta. Deus só está tirando aquilo que talvez está pesado, que está te distanciando de viver aquilo que Deus quer. Mas a gente precisa aproveitar o caminho também. Se viver com Jesus e se tornar um cristão exige de nós uma vida inteira, essa vida inteira também não tem que ser uma vida triste. Ela tem que ser uma vida bênção, aonde a Bíblia fala para nós que a gente vai estar dotado de muitas coisas boas, inclusive ter poder para libertar outras pessoas, poder para impor as mãos e pessoas serem curadas, poder igual o Tom. Você acha que é dele? O poder do perdão, de teu pai assassinado e hoje ele falar, eu perdoo, porque esse foi o perdão que eu recebi. Cara, é ser muito sarado, é ter muito Jesus nele, é ter muita comunhão com o Espírito Santo a ponto de cantar, de pregar. E eu conheço, eu sei que jamais ele falaria de algo que não fosse real na vida dele. E quantos de nós às vezes não consegue perdoar porque um pisou só no pé? E aí fala, mas eu não perdoo mesmo, porque e acha que a gente está fazendo mal para o outro que não recebeu o perdão. E na verdade esse mal só fica para nós que não perdoa. Cria raiz de amargura, cria câncer, fica depressivo, cabelo que cai, fica com ansiedade. Oi? Engorda. Ai, gente. Isso não é legal, gente, gordo. Mas é real. Se não começarmos a praticar o que Deus tem para nós, no sentido tanto de renúncia, de transformação, de crescimento, também com a parte boa. Tem muita coisa boa para a gente viver, muitas coisas maravilhosas que Cristo já deixou para nós, que Ele já conquistou para cada um de nós. Tem uma palavra que eu gosto muito dela, eu vou finalizar com ela, que já está tarde já. Não é que vai falar que eu fico demorando. Que está em João. Deixa eu achar que essa eu não preparei não. Não é João não, é Lucas, gente. Lucas 7. Ai, Diego, estamos olhando tudo esse negócio. Diego que abriu? Ó, vamos lá. Lucas 7:36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se e aos seus pés começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou e ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se esse homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que espécie de mulher é ela, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo a lhe dizer. E aí ele falou: sim, mestre, diga-me. 2 homens deviam um certo credor, um devia 500 denários e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, porque isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou Simão: imagino que é aquele a quem lhe foi perdoado a dívida maior, ao qual Jesus o
congratulou, julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me trouxe água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudastes com um beijo na face, como é o tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessou de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era para se esperar, mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Amém? Aqui Jesus conta a história de uma mulher que não fala nem do nome dela, só fala que ela era pecadora, mas que através de uma atitude dela, ela revelou para Jesus o quanto ela o amava. E a atitude que ela teve de amor não foi apenas para dizer que ela amava Jesus, mas revelava o quanto que ela entendia o perdão de Jesus para a vida dela. Ela não se envergonhou de ser uma pecadora, não se envergonhou de ser uma mulher, não se envergonhou de estar ali dando tudo que ela tinha, porque a Bíblia fala que era muito caro esse óleo. Mas ela entendeu que só em Jesus ela poderia encontrar perdão e vida. E na primeira e talvez única oportunidade que ela teve de estar com Jesus, ela quis demonstrar. Como eu falei no início, um dos primeiros passos para a gente poder estruturar a nossa caminhada, estruturar o nosso conhecimento e a nossa forma de andar com Jesus, é entendendo quem nós somos. Essa mulher, ela entendia que ela tinha muitos pecados, sim. Ela entendia que só Jesus poderia devolver para ela talvez a vida, a dignidade, o nome. Ela entendia quem ela era na história. E nós precisamos entender que nós, filhos de Deus, quem aqui é filho de Deus? Nós, filhos de Deus, precisamos saber o tempo que estamos vivendo e entender a dependência, o perdão, entender que talvez as feridas, aquilo que nos machuca, isso não tem que nos paralisar e nos colocar na posição de derrotados. Isso tem que nos impulsionar a crescermos cada vez mais. Fica de pé. Entender que as nossas limitações, elas não têm que nos distanciar de Deus. Pelo contrário, elas têm que nos aproximar do Senhor. Porque a Bíblia diz que é quando estamos fracos, quando dizemos que somos fracos, aí que somos fortes. Entender o conceito que a Bíblia fala para nós de vida com o Senhor. Paulo disse assim: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ali ele entendeu que a devoção e a fidelidade dele pela uma vida inteira o qualificava a dizer: agora eu vou estar com o Pai, agora eu estarei com Ele, eu estarei vivendo aquilo que o Senhor deseja para que eu viva. Constante. É um caminho que às vezes ele tem umas descidinhas, sim, mas não quer dizer que a gente tenha que ficar lá. É um caminho que a Bíblia fala para nós que ele não será todos os dias bom, mas ele fala: se você estiver comigo, eu sim te farei um vencedor. Eu sim vou te dar força para você seguir. Eu sim vou te ajudar. Não desista no meio do caminho. Não pare a tua construção na metade. Tem 7 anos que eu estou mexendo na minha casa lá, construindo, reformando, mas nem por isso eu paro, porque a gente tem um plano para como a gente quer que a casa fique. Deus, ele tem um plano para como ele quer que nós ficamos também. Ele tem um plano, ele tem um sonho para cada um de nós, e ele sabe aonde nós podemos chegar. Não pare no meio do caminho, não abra mão de às vezes ser aperfeiçoado naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, simplesmente porque está difícil, ou porque está doendo, ou porque desse jeito eu não vou conseguir. Não abra mão
abra mão, não desista. O Senhor conquistou sim a nossa salvação na cruz, por um amor incrível que Ele teve, mas é necessário que a gente também faça a nossa parte, a nossa fidelidade até o final. Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos por todas as coisas que vivemos e que ouvimos aqui. A tua palavra, Pai, ela veio para nos confrontar e para nos dizer, Senhor, nos revelar a tua pessoa através, Senhor amado, de tudo que o Senhor já fez por nós. E eu te louvo por isso. Obrigado por cada irmão que aqui está, cada um, Senhor, que tem ouvido e tem crido, Deus, no teu poder. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos convence, nos fortalece, nos ensina a sermos os teus amigos, Senhor. Nos ensina, Senhor amado, a desejar andar contigo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, nos capacita. Nos ajuda, Senhor, a avançarmos, Deus, nas nossas dificuldades, nos nossos obstáculos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, não permita, Deus, que na metade do caminho a gente pare e simplesmente deixamos de fazer o que o Senhor deseja por conta dos problemas, Pai. No nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. E eu te peço, Pai, continua a tua boa obra, continua a tua construção em nós, continua, Senhor amado, nos aperfeiçoando dia após dia, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda a abrir mão do erro, do pecado, da mentira. Em o nome de Jesus, Pai, nos prepara a sermos, Deus, aquilo que o Senhor deseja, Pai, e que assim possamos te glorificar,